Nascido em uma família Sikh na Índia em 1889, Sundar Singh cresceu em um ambiente religioso e fervoroso e ele procurou aprofundar a sua fé. Aos 16 anos, após uma visão poderosa, ele decide deixar para trás a sua vida de luxo e privilégios e se torna um monge itinerante que vive sem posses materiais. Ao longo de sua vida, Sundar viajou por toda a Índia e países vizinhos, pregou o evangelho e espalhou o amor de Deus, humildade e serviço aos necessitados. Ele se tornou conhecido por suas práticas ascéticas, como jejuar por dias a fio e dormir em cavernas ou ao relento, mas também por sua sabedoria e compaixão. Sundar se encontrou com líderes religiosos de várias tradições, incluindo hindus, muçulmanos, budistas e até mesmo líderes cristãos, mas sua busca incessante pela verdade o levou a se tornar um seguidor de Jesus Cristo em 1905. A vida de Sundar Singh não foi fácil. Ele enfrentou perseguições, julgamentos e até mesmo ameaça de morte por causa de sua fé. Mas ele nunca desviou de sua missão de levar a mensagem e o amor de Deus àqueles que mais precisam. Sua vida serviu de inspiração para milhares de pessoas ao redor do mundo e o seu testemunho e compaixão e serviço ainda ressoam até hoje. Então prepare-se, pois hoje no Memórias Pod nós vamos conhecer um pouco da história de vida, a biografia de Sundar Singh. Nascido em 3 de setembro de 1889 em Rampur, Sundar Singh foi criado em uma família rica e educado sobre os ensinamentos do hinduísmo. Após a morte de sua mãe quando tinha 14 anos, Sundar se tornou um jovem desequilibrado e agressivo e não conseguia encontrar a paz prometida por sua religião. Ele foi matriculado numa escola cristã, onde ouviu falar de Jesus, mas ele estava convencido de que o que Jesus havia ensinado era completamente errado. O seu ódio aos missionários locais e aos cristãos em geral culminou com uma queima pública de uma Bíblia. No entanto, mesmo tentando, ele não conseguia encontrar a paz que buscava na sua própria religião. E um dia ele toma a lamentável decisão de acabar com sua própria vida. 3 dias depois de queimar uma Bíblia, Sundar se levantou às 3 horas da madrugada, tomou um banho e orou por uma resposta de Deus. Às 4h30, ele viu uma grande luz no seu quarto e viu a silhueta de Jesus Cristo, que lhe disse: "Até quando me perseguirás? Eu vim para te salvar. Você orou para conhecer o caminho verdadeiro, e eu sou o caminho. Por que não o tomas?" Sundar caiu aos seus pés e sentiu uma paz que ele nunca havia sentido em toda a sua vida. Sundar queria ser batizado se possível naquela mesma hora, e embora sua família tentasse impedi-lo, ele estava determinado. Em 1905, em seu aniversário de 16 anos, ele foi finalmente batizado em uma igreja inglesa. Tendo se tornado um cristão, ele foi renegado pelo pai e condenado ao esquecimento pela sua família. Em 16 de outubro de 1905, Sundar, vestindo uma túnica amarela para parecer um asteca hindu, descalço e sem provisões, carregando apenas o Novo Testamento, reiniciou a sua vida nômade, indo de aldeia em aldeia, mas desta vez seguindo os passos de Jesus. Ele estava convencido de que esta era a melhor maneira de apresentar o Evangelho ao seu povo, vestindo-se como um monge andarilho. Sundar Singh, um jovem indiano, sentia uma forte chamada para dedicar a sua vida ao Senhor. Ele não queria ser limitado pelas amarras do mundo, pelos laços familiares ou por posses materiais. Ele queria seguir os passos de Cristo. Ele queria se parecer com Cristo. Ele queria viver como Cristo viveu. E assim, a partir desse momento, a vida de Sundar Singh toma um rumo radicalmente diferente. Com determinação, ele declarou: "Eu não sou digno de seguir os passos do meu Senhor, mas como Ele, eu quero ser sem lar, sem posses. Como Ele, eu pertenço à estrada, compartilhando o sofrimento do meu povo, comendo com aqueles que me dão abrigo e contando a todas as pessoas sobre quem é Jesus Cristo,
e sobre o amor de Deus. A sua decisão de seguir um caminho diferente daquele que a sua família e os seus amigos esperavam que ele seguisse teve um preço. Ele foi abandonado por aqueles que o amavam, mas isso não o desanimou. Ele se tornou um evangelista itinerante e ele viajou pelo Himalaia várias vezes. Ele enfrentou frio, feras selvagens e até mesmo fome. Tudo isso para levar a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a quem vivia numa ignorância das coisas divinas. Sua jornada não parou por aí. Ele pregou na Inglaterra e em diversos países da Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Sua mensagem ressoou profundamente e ele se tornou um símbolo de coragem e determinação. Era como se a sua fé fosse inabalável. Sundar Singh era um jovem cristão e ele experimentou uma série de perseguições por causa de sua fé. Foi na cidade de Hazar que ele teve o seu primeiro encontro com a perseguição que o acompanharia dali em diante. Enquanto pregava para uma multidão, uma pessoa na plateia o acusou de querer mudar a religião deles e de usar as suas vestes como um disfarce. A hostilidade da multidão aumentou com resmungos, empurrões e até mesmo violência contra o jovem. Sundar foi levado à força até a casa do líder espiritual daquela cidade. Quando interrogado, ele explicou o motivo da sua pregação, mas quando tentou retomá-la, o líder pronunciou uma sentença condenatória contra o jovem pregador. A multidão o arrastou até o local de execução, enquanto insultavam e o ameaçavam. Durante o trajeto, um homem exaltado o atingiu com um golpe e deixou seu braço temporariamente inutilizado. Finalmente, eles chegaram a um poço seco, com uma abertura que se abria para o céu, exalando um cheiro nauseante de carne podre. Sundar teve suas vestes arrancadas e foi jogado dentro do buraco. Sundar se viu cercado por uma grande quantidade de ossos e corpos em decomposição. Quando olhou para cima, viu que a boca do poço havia sido trancada, deixando-o sozinho em um vale sombrio de morte. No entanto, ele estava a serviço de Cristo e questionava por que seu mestre não se manifestava. O tempo passou a não ter mais um significado para Sundar, e ele permaneceu inerte por 3 dias, sentado entre ossos e cadáveres. Ele estava aguardando a sua morte. Ele tinha uma mistura de sentimentos que era a felicidade de sofrer por Cristo e a dúvida. O tempo transformou-se em uma planície gelada e sem fim. Foi então que a boca do poço se abriu e um vulto negro surgiu contra o céu da noite. A voz, ampliada como de um trovão, ordenou que Sundar agarrasse a ponta de uma corda. Ele tateou até encontrá-la e a agarrou com toda a sua força, sentindo seu corpo oscilar pesadamente de uma parede a outra, até ser erguido e colocado em terra firme. Ofegante e tonto, ele olhou ao redor para conhecer o seu salvador, mas descobriu que estava sozinho na escuridão da noite. Caiu de joelhos e deu graças a Deus, e adormeceu enquanto amanhecia. E o que eu vou dizer agora vai além da loucura, vai além da compreensão humana, porque quando Sundar acordou, ele retomou a sua pregação exatamente de onde tinha parado. As pessoas não conseguiam esconder a surpresa de ver aquele homem que já havia sido dado como morto, e após 3 dias no vale da sombra da morte, da boca desse homem saíam palavras de vida. O seu caso já estava encerrado. O tumulto e o susto foram enormes quando ele apareceu. Levado novamente ao líder espiritual, Sundar narrou a sua libertação. O homem ficou enfurecido e gritava, chamando aquele que era o guardião da chave do poço. Os oficiais procuraram a chave sem sucesso, até que um dos presentes fez uma observação com uma voz baixa e trêmula. O líder espiritual encontrou a chave. Sundar Singh foi expulso sem maiores violências e ele continuou a sua jornada. Mais tarde, ele manifestou a tendência para crer que um anjo de Deus havia libertado ele, mas sempre foi discreto e insistia que pouco importava saber se foi um amigo secreto que o libertou ou se foi um ser celestial. Seu libertador real era Jesus Cristo. O agente que se encontrava atrás da mão que movera a chave
era certamente o seu mestre. Sundar era um homem sábio e experiente, que entendia a importância de transmitir suas lições de vida por meio de parábolas. Sua vivência cristã lhe permitia enriquecer as suas histórias com ensinamentos que iam além do simples entendimento intelectual. Uma das parábolas que ele frequentemente usava era sobre o peso do pecado. Ele costumava dizer que é um bom sinal quando sentimos que somos pecadores, pois quando não o fazemos, estamos em perigo. E ele ilustrava isso com uma experiência pessoal de quando ele mergulhou até o fundo de um rio e ele não sentia o peso da água sobre a sua cabeça. Ele só percebeu a verdadeira sensação do peso quando ele encheu uma vasilha de água e a sentiu com a sua mão. Ele comparou isso ao fato de que muitas vezes, quando vivemos no pecado, não percebemos o seu peso e as suas consequências em nossas vidas. Outra parábola que ele frequentemente usava era sobre a proteção divina em tempos difíceis. Ele relatava como um pequeno pássaro que sempre fugia dos humanos se refugiou em seu colo quando um falcão o atacou. Ele explicou que, da mesma forma, quando enfrentamos ventos fortes de sofrimento, podemos encontrar abrigo no colo de Deus. Ele também falava muito sobre a importância de não perdermos o foco em nossa oração, e ele comparava isso a um grou, que é um pássaro, é uma ave ali da região que costuma ficar o tempo todo de cabeça baixa. E ele dizia que esse pássaro, apesar de parecer meditar em Deus, na verdade ele estava apenas esperando para caçar uma rã ou um peixe. Ele advertia que muitos de nós nos sentamos à margem do oceano do amor de Deus com o único propósito de obter favores especiais, em vez de nos concentrarmos em nosso relacionamento com Ele. Essas parábolas são um testemunho da sabedoria e profundidade da vida espiritual de Sundar. Em 1906, Sundar partiu pela primeira vez rumo ao Tibete, país que o atraía pela grande resistência contra o Evangelho. Mas foi somente na primavera de 1929, já próximo ao fim de sua vida, que ele decidiu fazer uma travessia do Himalaia mais uma vez, determinado a pregar o Evangelho em um território hostil e inóspito. Seguindo pela estrada do peregrino, Sundar Singh caminhou sozinho, descalço, como era o seu costume. Seus pés feridos deixavam rastro de sangue nas trilhas por onde passava, e assim ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Apesar de todas as dificuldades e de todos os perigos que ele enfrentou em sua jornada, Sundar não se abateu. Ele tinha em mente o versículo de Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Infelizmente, Sundar Singh desapareceu durante essa jornada. E mesmo após buscas intensas, ele nunca foi encontrado. Seu legado, no entanto, perdura até hoje. Sua coragem e devoção ainda inspiram muitos a seguir o caminho da fé. A história de Sundar é um testemunho que a verdadeira vida se encontra na entrega completa a Deus, mesmo que isso signifique perder tudo que esse mundo tem a nos oferecer. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, pois sempre caminhava sozinho e descalço, e seus pés feridos, algumas vezes, deixavam uma trilha por onde passava. Mas essa trilha era a trilha de um homem de Deus. Sou Igreja de Deus.